nesse momento agora, vocês estão comprando que cripto? Ah, O que vocês estão estudando as narrativas aí? são Do radar, várias. fora do radar aí. A gente até tava falando isso no carro antes de vir aqui. A gente tava comentando, dessa vez estou concentrando mais liquidez em... Nossa, conversa de nerd no carro, né? Concentrando liquidez é concentrar as minhas, vamos dizer assim, os meus achismos, os meus conceitos, as minhas opiniões, minhas ideias, as narrativas, nas narrativas que estão crescendo cada vez mais agora. Soluções de segunda camada da rede Ethereum. Protocolos alternativos ao Ethereum, como no caso da Near Protocol, da Solana, até a Polkadot também. Alternativas ao Ethereum, porque o Ethereum tem tido um pouco de dificuldade de se valorizar um pouco nesse ciclo, mas a segunda camada dele cresceu bastante e vem crescendo bem. Então, Matic, por exemplo, é muito boa. E uma agora que está começando agora é o DeFi do Bitcoin. O DeFi do Bitcoin é o ouro, né? Ó, dica de ouro, hein? Dica de ouro. Dica de ouro. Cara, eu acho que essa é uma das alternativas que mais vai fazer os tokens se valorizar. Existem 2 tokens que a gente comprou recentemente. Uma eu vou falar da MUBI e da BSSB. Né? A MUBI é o quê, Evandro? A MUBI eu não tenho muito conhecimento. Eu sei que ela é um ponte, agregador. Uma ponte. É uma ponte. E tu pode, inclusive, prover liquidez para esse protocolo para mintar outros tokens de outros projetos que estão desenvolvendo, tipo um banco descentralizado do Bitcoin. Então, imagina você poder usar os teus Bitcoins para travar eles numa rede e tu pegar dólar emprestado em cima desse Bitcoin e tu até se alavancar em cima do próprio Bitcoin. Por exemplo, tu trava 5 Bitcoins, pega 3 Bitcoins emprestados, desses 5 Bitcoins emprestados, você pega 3 Bitcoins, ou pega o equivalente a 3 Bitcoins em dólar e daí compra 3 Bitcoins, por exemplo. Tu pode pegar, então, emprestar o teu dinheiro para se alavancar, para apostar na alta do Bitcoin. Então, o protocolo ali se eu não me engano, o BSSB, ele seria muito para isso, para você travar o Bitcoin e fazer empréstimo e tomar dinheiro e dólar emprestado, travando seus bitcoins em um protocolo. Colateral. Um site. Tu literalmente entra num site, coloca assim, conectar carteira, e coloca assim, quero ativar esses meus bitcoins, esses 5 bitcoins, como colateral. E aí, o protocolo vai me dar 80% do valor total desses 5 bitcoins para eu poder tomar de empréstimo. E aí eu posso fazer o que eu quiser com isso. Posso ou comprar mais bitcoins e apostar na alta do Bitcoin, fazendo uma operação de alta, né? Ao invés de eu estar exposto a 5 bitcoins, eu vou estar exposto a 8 bitcoins, por exemplo, e 3 bitcoins que eu não tenho. E aí, em cima de 8, qualquer valorização eu teria, então, um retorno sobre 8 bitcoins, não são só sobre 5. Ou eu poderia simplesmente pegar os dólares, pegar os tethers, por exemplo, manda como colateral, troca por Bitcoin e vende os Bitcoins e aposta na queda do Bitcoin. Se o Bitcoin começar a cair, você vai lá e recompra os Bitcoins e aí você recompra a um valor mais barato. A quantidade anterior você vem com mais Bitcoins, né? Então, você consegue fazer operações mais complexas no mercado financeiro, como apostar na queda do Bitcoin, apostar na alta do Bitcoin, utilizando seus próprios Bitcoins. Então, isso eu acho que vai trazer muita liquidez. Então, esse token, o BSSB, eu acho que vai subir bem nesse ciclo de alta aí. E aí você está investindo bastante nesses tokens? Não, eu investi o suficiente para tirar o risco, porque ela subiu... Quando eu comprei, foi em 3 de dezembro. Ela estava $1,80, $1,80 por unidade. Em 15 dias, ela foi para $8. Quando ela chegou em 7,80, eu vendi. 7,80, porque ela bateu 8 e começou a recuar. Nesse recuo, eu vendi. Por quê? Porque eu praticamente multipliquei meu capital em 4 ali, né? Tirei meu risco, tirei um pouquinho de retorno também, de lucro, e aí mantive agora até se ela vai subir para 8, 9, 10, 12, $20, aí tanto faz. Por quê? Porque eu já tirei meu risco, né? Então eu fiz uma exposição retirando meu risco, porque ela já subiu em poucos dias, né? Mas ela teve uma alta muito expressiva em poucos dias. Mas é agora uma pergunta, o Lula, né? Mas o E Vini não respondeu as dele. Desculpa. Você vê que se eu esqueço, o Não vai Andrezinho vem escapar, e puxa. O Andrezinho puxa. Cara, é assim, a gente tava conversando isso. O mercado de criptomoedas é 24 horas, 24/7. Então tem coisas novas. Tem coisas novas surgindo toda hora. E uma coisa que eu sempre gosto de pontuar é: você não consegue acompanhar mais do que 3 a 5 setores.
Então você precisa, setores, narrativas, né? A gente chama de narrativas. Você precisa escolher, definir, encaixar isso dentro das suas teses, se você tem uma habilidade, suas skills são compatíveis com aquilo, para você ter uma vantagem. E seguir o plano, seguir a estratégia. E o que eu enxergo, assim, muito para esse ano é essas segundas camadas da Ethereum, que é para poder escalar a Ethereum, que elas, vamos lá, são 100 vezes mais baratas do que uma taxa do que você pagar uma transação na Ethereum. Essa transação é como eu te mandar uma TED e cobrava aqueles 10 pilas, sabe? Sei. Só que na Ethereum, quando tem muito uso na rede, custa caro. $100. Chega a custar até $100. E essas segundas camadas, que Polygon é uma segunda camada, Arbitrum segunda camada, Mais Optimus barata, segunda né? camada. Então, esse é um setor promissor para 2024, porque a própria Ethereum tem muitos catalisadores que vai impulsionar esse setor. O segundo deles é um setor chamado staking. O que é o staking? O Ethereum é um ativo com rendimento. Então, vamos lá. Para você chegar num consenso, você precisa... Como que eu chego num consenso? O Bitcoin é com prova de trabalho, que é aquele monte de máquina lá descobrindo o código difícil e o minerador recebe a bonificação. No Ethereum, você trava dinheiro. Então, você aposta dinheiro para poder chegar no consenso, para poder validar essas transações. De eu te mandar um Ethereum, de eu mandar um Ethereum, de eu emprestar um dinheiro, de eu tomar empréstimo. E isso daí, você recebe uma recompensa por Exato. você travar o teu dinheiro lá para contribuir com a segurança da rede, para fazer Para as informações passarem isso, para corretamente. validar essas transações, e você recebe uma recompensa entre 4% a 6%. Isso. Sim. E aí tem um setor que é construído em volta disso, que se chama stake. Então, esse é o segundo setor O que eu stake acho... seria tipo a poupança. Tá. Tipo a taxa livre de risco o da stake blockchain. é poupança. Por exemplo, o que é uma poupança? Poupança é para que tu trave liquidez dentro de bancos e os bancos tenham capacidade líquida de reais, dólares e tal, para trabalhar esse dinheiro e, ao mesmo tempo, ter aquele saldo positivo para que alguém saque, por exemplo, 100% da sua conta. Então, quando você deixa travado a liquidez dentro de um banco, ele vai te pagar lá, eu te pago 6% ao ano. Por você travar essa liquidez. O governo também, o Tesouro Brasileiro. Eu te dou 10% ao ano até 2025, lá no pré-fixado, porque se você me der uma liquidez, eu te prometo que por você dar a liquidez, dar dinheiro para a gente ter liquidez, para que outras pessoas precisem utilizar, você ganha ali 10% sobre o seu investimento. Então, o stake nada mais é do que a versão bonita de se falar em inglês, da poupança, é nada mais que a poupança. Exato, é um rendimento por você confiar na rede. Exato, confiar na rede. E quanto mais dinheiro eu tenho travado, mais difícil é eu invadir ou pausar essas transações. Exatamente. E a terceira é ativos do mundo real, que é você tokenizar ativos do mundo real mesmo. Tokenizar real estate, por exemplo, imóveis. Eu quero tokenizar um prédio lá na Faria Lima. Hoje, para você entrar num pool de investimento Fundo de investimento imobiliário, Sim. não é com pouco dinheiro que você consegue, certo? Então, isso dentro de blockchain, você consegue ter acesso a isso com 10, com $20. Então, mas dá para comprar um fundo imobiliário por R$100, né? Fundo imobiliário até menos, 10, 20 reais. Dá para entrar com pouco. Até menos. Só que o fundo imobiliário, a cota seria aquela parte um pouco burocrática, né? Que tu tem porque tu tem que ter o papel de que tu faz parte daquele... Na verdade, esses tokens aí do Real World Assets, para mim, é a mesma coisa do que esses fundos de investimento fazem. Sim, aí o que esses caras fazem? Eles tokenizam o direito de você receber, por exemplo, o aluguel do imóvel. É um fundo imobiliário tokenizado. Tokeniza o papel do Tesouro Brasileiro, por exemplo, mas no caso do Tesouro Americano, o T-bill americano paga 5% ao ano, ou esse de curto prazo. E aí você tokeniza isso, bota dentro de blockchain, você recebe essa recompensa também. Essa, para mim, das três que eu falei, eu acho uma das mais promissoras, porque o mercado de criptomoeda, mercado de blockchain é muita tecnologia, é difícil de entender.
Muita. E esse setor, essa narrativa de ativos do mundo real, real world assets que eles falam, é muito simples de qualquer pessoa entender. Cara, que projeto é esse que você está investindo? Ah, esse projeto ele tokeniza imóvel. Ah, esse projeto tokeniza bens de luxo. Esse projeto tokeniza dívida do governo. Esse projeto tokeniza dívidas de empresa. Esse daqui Tudo é para... tudo Exato, você pode tokenizar. tudo você pode tokenizar. Então, quando é mais simples de você entender, porque a gente investe no que a gente sabe, do que a gente Exato. conhece, certo? Exato. Então, quanto mais simples é para eu entender, mais fácil eu atrair capital. Exato. Então, todo É esse que novo... facilita essa tokenização, por exemplo, assim. Hoje, para tu abrir uma conta na XP lá, pô, é um saco, você tem que ficar comprovando que você é milionário, não sei o que, para você ter tanto de taxa, ter um corretor lá 24 horas para te ajudar e tal. É muito burocrático, você precisa lá mandar os teus dados digitais, o teu nome, CPF, blá, blá, blá. E a tokenização, ela facilita um pouco assim. Ah, eu tenho Ethers na carteira, eu tenho dólares na carteira. Esses Ethers valem algumas coisas. Eu posso simplesmente entrar num protocolo lá e trocar. Ah, eu quero ações da Disney. Então eu vou comprar os tokens que representam 10 ações da Disney, por exemplo. Então você consegue tokenizar isso. E E eu acredito, inclusive, desculpa te interromper, Sim. Augusto, que vai deixar o negócio universal, né? Sim, total. Sim. Ele meio que engole o mercado tradicional, porque um dia, em algum momento, a gente vai poder, dentro da MetaMask, por exemplo, comprar, sei lá, IBOV 11, vai. E eu falo isso porque porque- Apple, Amazon... Ao Tipo assim, tokeniza cripto isso. e ações vão ser uma coisa só, entendeu? Se eu quiser comprar ações do Google, eu vou ter que fazer Sim. o câmbio para ir para a Bolsa Americana. Vamos esquecer BDR, que para mim não é ações. Sim. Mas eu vou ter que fazer o câmbio, trocar o meu real pelo dólar. Isso. Já vou pagar uma taxa mais IOF, né? Vou ter que pagar o spread, que é o custo do dinheiro. E aí, eu ainda por cima, além desses custos, eu vou estar sujeito à tributação daquele Isso. país. Já com a tokenização, a gente pode deixar tudo igual. Mas tanto eu pro queria levantar japonês, uma como polêmica. pro chinês, como pro brasileiro. Eu não quero investir essas porras de real assets nenhum, hein? Não, na Sabe ver- por quê? Ah. Vocês estão aqui não me Isso chamam corre atenção. Não, mas é que isso corre risco regulatório. É, exatamente. O problema só que assim, óbvio, né? Isso aí... Só que eu acho que o que acontece? Essa bosta aí vai atrair liquidez pro mercado como um Com todo. certeza, porque é, isso que eu muito acho simples de interessante. entender. É muito simples de entender e os quatro cantos do mundo conseguem ter exposição Isso. a coisas que antes eles não conseguiriam ter. Só que qual que é a ressalva? Qual que é a bandeira vermelha disso? Risco regulatório. Porque Que vai cada ter, com país certeza. tem as suas regras. Lógico. Sim. E para você ter uma conversa universal entre todos os países, a gente sabe que isso é muito difícil. Então, é um setor que corre risco regulatório. Porém, nesse ciclo, é uma narrativa, é um setor, exatamente. uma narrativa que eu quero surfar, porque eu sei que vai ter uma Dinheiro. injeção de capital muito alta, para que a hora que chegar, a hora que eu perceber que nós estamos invertendo o ciclo, que eu troque todos esses ativos do mundo real, desse setor, dessa narrativa, porque para mim, trocar por aquilo que para mim de fato tem valor, que é Bitcoin e Ethereum.